paz esteja convosco, irmãos. Hoje estamos começando mais um vídeo dos Pontos de Fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional, parte 14. O batismo. Sem batismo, não há purificação dos pecados. O batismo é por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, tornando-se membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Mateus 3, 13 e 17. Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu, batizando Jesus. Subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Atos 2, 48, Atos 2, 38, 41, 48, 8, 16, 10, 47, 16, 30 ao 34, 22, 16. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Poderia alguém recusar a água do batismo para esses que receberam o Espírito Santo assim como nós? Conduzindo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e imediatamente foi batizado. E ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes a mesa, rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. E agora, que esperas? Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. 1 Coríntios 6, 11. Eis que vós fostes, ao menos algum, mas vós nos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Gálatas 3, 27 e 28. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um, só em Cristo.
Romanos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. E após realizado uma oração com a imposição de mãos pelo ministério, para que lhe seja concedido o dom do Espírito Santo. Atos 8, 17, 19 a 6. Então começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e profetizar. 1 Coríntios 12, 4 ao 11, 29 ao 30, 14, 26, 29, 39 ao 40. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo, diversos modos de ação. Mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos, há um, o Espírito Santo, dá a mensagem de sabedoria. Há outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito. Há outro, o mesmo Espírito dá a fé. Há outro ainda, o único e mesmo Espírito concede dons das curas. Há outro, o poder de fazer milagres. Outro, a profecia. Outro, o discernimento dos espíritos. Outro, o dom de falar em línguas. Outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Porventura, são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos realizam milagres, todos têm o dom de curar, falar línguas, todos as interpretam? Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos? Cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para edificação. Quanto aos profetas, 2 ou 3 homens a palavra, e outros julguem. Por conseguinte, irmãos, aspirai o dom da profecia, e não impeçais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro e com ordem. Proceder cristãos. Cremos que as Escrituras condenam todas as coisas mundanas. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Que o cristão não deve se conformar com os costumes mundanos, que não é agradável a Deus. Romanos 12, 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Mas transformar-se e ser o sol da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas a luminária, e assim ela brilha para todos que estão na casa. Brilha o mesmo o modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Que aquele que pratica tais coisas após a conversão e batismo não deve mais praticá-las, mas sim viver em novidade de vida. Isto por Efésios 4, 17 e 32. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância,
e pela dureza de seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus. Nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das consciências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns aos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, mas que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutualmente, como Deus vos perdoou em Cristo. Gálatas 5, 16, 26. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfaceis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas, se vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Colossenses 3, 1 ao 10. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos também com ele sereis manifestados em glória. Mortificai, pois, vossos membros terrenos: fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Estas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós, quando viveis entre eles. Mas agora abandonai tudo isto: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente. Não mentais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador.
1 Timóteo 4,12. Que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e viajantes neste mundo, ao que vos abstenhais dos desejos carnais que promovem a guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visita. Que as mulheres vistam de modo decente, como adornavam as antigas mulheres. Não deve usar trajes masculinos, curto acima dos joelhos, decotados, transparentes, que despertem sensualidade. Que o enfeite seja no interior, com modéstia e bom senso, não com cabelos frisados, joias, vestidos dispendiosos e uso de pinturas. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, que se enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso, mas que ordem ao contrário, com boas obras, como convém às mulheres que professam piedosas. 1 Pedro 3, 2 ou 6. Ao observarem o vosso comportamento casto e respeitoso, não consista no vosso adorno em exterioridades, como no trançado dos cabelos, uso de joias de ouro, nem no trajar vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. Com efeito, era assim que as santas mulheres de outrora, que põem sua esperança em Deus, que adornavam, estando sujeitas aos seus próprios maridos. É o que vemos em Sara, que foi obediente a Abraão, chamado-lhe Senhor. Dela vos tornareis filhas, se praticardes o bem, e não vos deixardes dominar pelo medo. E os homens do mesmo modo não se ataviem em trajes femininos e nem de modo indecente. Irmãos, terminando mais um vídeo dos Pontos de Fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional, agradeço a sua atenção. Paz esteja convosco.